Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Eu fiz esse vídeo aí falando sobre a data da celebração da morte de Cristo em 2024 das Testemunhas de Jeová. E nesse vídeo fizeram várias perguntas, eu já fiz o vídeo 1 respondendo os inscritos e agora eu tô fazendo o vídeo 2 e eu vou entrar diretamente ao assunto após a vinheta. Vamos lá? Então, primeiro que eu quero comentar, esse aqui do Temperone, ele chegou à conclusão que os judeus eles seguem o padrão de Hillel II para inserir de 19 em 19 anos os anos bissextos nessa sequência aqui, enquanto as Testemunhas de Jeová ela segue nessa sequência, então é por isso que tem a divergência, e foi isso que eu falei desde o começo, né, desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto. O detalhe que eu queria comentar está no final aqui, ó. Assim podemos perceber que em 3 anos a inserção do mês intercalar não coincide, mas a data da torre de vigia parece estar certa justamente porque o sol agora deve estar em Peixe durante a Páscoa e não mais em Áries. Na realidade, a busca da visualização, entenda, o nosso calendário é visual, tá? O calendário que nós estamos falando aqui é o calendário observacional. Então, a observação hoje, ainda assim, a constelação de Áries está visível. Então, sempre a constelação de Áries está visível. Essa que é a busca. Com o intuito de ilustrar melhor aqui a divergência entre o posicionamento judaico e Testemunha de Jeová, eu fiz essa tabela no meu primeiro vídeo, onde eu determinei aqui onde seriam os anos bissextos dos judeus e aonde seriam os anos bissextos das Testemunhas de Jeová. Aonde está em vermelho aqui é onde tem divergência entre o posicionamento judaico e o Testemunho de Jeová. Aonde não tem é porque eles têm o mesmo ano bissexto no mesmo ano. E aqui, aonde está em azul, é quando tem o ano bissexto das Testemunhas de Jeová e não tem ano bissexto para os judeus. Então são 3 aqui, ó. Realmente são 3 conforme o Temperone disse. Só que eu tentei colocar, né, porque aqui a fonte é o Temperone, né? Eu tentei colocar aqui essa sequência aqui, encontrar essa sequência de anos, né, dentro desse ciclo de 19 anos, e eu não encontrei dentro do posicionamento da Testemunha de Jeová. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui o primeiro posicionamento, ó. Como o início aqui já começa divergente, então tem que ser o primeiro ano do ciclo, tem que ser justamente quando tem divergência entre o posicionamento judaico e o posicionamento da Testemunha de Jeová. Então, aqui é 1. Então, aqui seria considerado o primeiro. Segundo, terceiro, quarto bateu, o quarto tá aqui. Quinto, sexto, aqui já não bateu. Então não pode ser o primeiro ponto do ciclo, não pode ser esse. Então vamos pro próximo. Aqui é o próximo, né? Então começa aqui, que é o número 1, tá? Número 1. 2, 3, 4, bateu, 4. 5, 6, não bateu de novo, tá? Então não pode ser aqui. Então vamos para a próxima tentativa. Aqui tem que ser o considerado o primeiro, tá? O primeiro ano do ciclo. Então aqui é o 1, 2, 3, 4, bateu, certo? Aqui 4, 5, 6, não bateu. Então eu não consegui harmonizar a informação do Temperone com aquilo que aconteceu realmente, sabe? Porque aqui a tabela que eu fiz olhando todos os anos que para as Testemunhas de Jeová foi ano bissexto ou não. Eu vi todos os anos, tá? Então, não consegui encontrar. Se o Temperone quiser fazer um vídeo mostrando quando começa o ciclo para as Testemunhas de Jeová e quando termina, vai ser interessante. Eu só consegui encaixar nessa estrutura aqui, só que o número 1 aqui, ele não está em divergência com o posicionamento judaico. Aí bate, ó. Esse sendo o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá aqui. 7, 8, 9, tá aqui, ó. 10, 11, 12, tá aqui. 13, 14, tá aqui. 16, 17, tá aqui.
e o 18 e 19 não é. Então só consegui colocar dessa forma. Só que aí não bate o posicionamento judaico. Então tá tendo divergência aí. O Temperoni, se quiser gravar um vídeo, põe aqui no meu canal para você explicar isso daí, porque a fonte é o senhor e eu não sei se está correto ou se está errado. Só estou te mostrando que tem dificuldade nessa explicação. Continuando aqui, o Temperoni diz: fazendo uma pesquisa aqui, mestre Ronaldo, descobri algo interessante. Antigamente, na época de Hiparco, durante o equinócio da primavera no hemisfério norte, o Sol estava na linha de Áries, estava em Áries. No entanto, devido à precessão axial da Terra, o ponto que antigamente era o primeiro ponto de Áries agora está em Peixes. Devido à precessão axial da Terra, o primeiro ponto de Áries move-se gradualmente para o oeste, uma taxa de 1 grau a cada 72 anos. Isso significa que desde a época de Hiparco deslocou-se no céu cerca de 30 graus e está atualmente localizado em Peixes, perto da sua fronteira com Aquário. O Sol aparece agora em Áries desde o final de abril até meados de maio, embora a constelação que esteja associada ao início da primavera setentrional. Vou começar com uma resposta mais simples e depois vai ter uma pergunta parecida com essa, eu vou fazer uma resposta mais técnica. Primeiramente, o que nós temos em concordância é que o calendário do tempo bíblico era observacional. Nós temos que eles usavam a técnica tradicionalmente. E qual é a técnica? Olhar para o horizonte no pôr do sol e ver a constelação de Áries. Aí ele saberia que na próxima lua nova, com a constelação de Áries visível no céu, você teria o broto da cevada no campo. Então isso tem que estar em mente. Agora, relacionar o nosso conhecimento de hoje, março, abril, tal, e dentro do contexto bíblico, isso é um erro, porque eles não tinham essa informação, eles não trabalhavam com isso, tá? Então, a mudança axial da Terra não muda absolutamente nada, porque se você hoje tiver a constelação de Áries visível no céu, vai ter também o broto da cevada do mesmo jeito que era no tempo antigo. Aqui o Pedro pergunta o seguinte: os anos bissextos sempre caem nesses mencionados acima? A resposta é sim, tá? Quando Hillel II fez o calendário judaico atual, ele deveria ter informações vindas da tradição que dá respaldo para o que ele fez, tá certo? E uma coisa que nós temos, né? Nós temos citações históricas que bate com o ciclo que ele estabeleceu para o calendário atual. Aí a segunda pergunta é: qual o fator determinante para cravar estes anos? Então, eu acredito que isso tenha sido a tradição, como eu já falei. Há margem para variáveis durante o ciclo metônico? A resposta é não. Por que é não? Tá? Tô falando do ciclo metônico. Porque os sinais que dão, né, dentro do ciclo metônico são os mesmos. E se você muda, por exemplo, o ano bissexto para outro ano, vai dar divergência no sinal que o céu vai dar, né, durante essa mudança. Aí ele fala aqui também: por que há discrepância entre os anos embolísticos calculados pelas TJ e pelos judeus? Porque é um modo de calcular, né? Como eu já falei nos primeiros vídeos, tá certo? Cada um considera fatores diferentes. Eu estou falando que um dos fatores que os judeus eles colocam é a constelação de Áries no céu no mês de Nissan, e eu acredito que as testemunhas de Jeová não levam isso em conta. Quero mostrar para vocês que todos os anos que ele colocou, né, na sua questão, está com Áries visível no céu, e é isso que é o sinal que é buscado pela tradição, né? Então nós temos aí, ó, 2024, tá? O Sol está aqui, Áries está visível no céu, no pôr do Sol vai ficar visível no céu a constelação de Áries. 2023, o Sol está se pondo aqui, Áries está visível no céu. 2022, o Sol está se pondo aqui, Áries visível no céu. 2023, ó, a mesma coisa, ó, o Sol está se pondo aqui, mas Áries vai estar visível no céu. 2020, mesma coisa, ó, o Sol se pondo aqui, Áries visível no céu. 2019, ó, Áries visível no céu, o Sol está aqui se pondo. 2018, Áries está visível no céu e o Sol aqui está se pondo. 2017, ó, o
Sol está se pondo aqui, Áries visível no céu. 2016, Sol aqui se pondo, Áries visível no céu. 2015, Sol está se pondo aqui, Áries está visível no céu também, ó. 2014, ó, Áries está visível no céu. No começo de Nissan, Áries está visível no céu também aqui, ó. 2012, Áries visível no céu. 2011, Áries está aqui, ó. 2010, ó, Áries está aqui. 2009, ó, Áries está aqui. 2008, Áries está aqui, ó. 2007, Áries está aqui. 2006, Áries está aqui, ó. Então, encerrando, até 2006, Áries sempre vai estar visível no céu, conforme a tradição manda. É preciso entender que a base é bíblica, histórica e científica, tá? Então, eu peguei no primeiro vídeo que eu fiz respondendo aos inscritos e peguei a base histórica judaica e inverti, mudei o que eles falam como ano bissexto como se fosse um ano normal. E o que aconteceu? Os sinais que o céu deu não foi o mesmo que está registrado na Bíblia, né? Que está registrado na história, que está registrado na ciência. Mudou, né? Então, o mês de Nissan deixou de ter a constelação de Áries visível no céu, né? Então, se você não viu o primeiro vídeo, veja que você vai entender isso daí. Porque eles seguem Gênesis 1,14, que diz o seguinte, ó, que Deus criou os luminares para sinais, né? Então, você tem que ficar de olho no céu para ver os sinais que o céu está dando. Para quê? Para determinar os tempos e para dias e anos, certo? Então, ele fez os grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Então, esses três luminares, que são as estrelas, o Sol e a Lua, eles vão dando sinais para servir de orientação para datar o calendário. E quais sinais eles dão? O Sol, ele dá sinal da hora, do dia e do ano. A Lua dá sinal do mês e da semana. O Sol, com as constelações, dá o sinal do início do ano. O Sol e a Terra, ele dão sinal da estação do ano. E o mês, ele é determinado com a visualização do primeiro risco da Lua, né? Aí você tem aí o início do mês. E quando tá assim, como datar? É nesse momento que entra o trabalho das testemunhas, que vão olhar o horizonte e ver os sinais que o céu vai dando, e os juízes que vão determinar se iniciou ou não o mês, tá certo? Então, esse trabalho é muito importante, e para eliminar os erros, você tem que entender a sincronia entre a semana de trabalho com os dias de folga. Isso sincronizado elimina muitos erros quando o tempo está assim. O mês judaico é todo cheio de sinais, e eu fiz esse vídeo, a importância dos sinais para o calendário bíblico, e nele eu mostro com fundamento, né, todos os sinais, tá certo? Então, eu só vou dar uma palhinha aqui só para a gente fechar esse ponto. Então aqui, o mês, a estrutura do mês bíblico é essa daqui, aonde o primeiro dia do mês você tem um sábado, tá? E esse é o sinal que você vai ter no céu, e você não trabalha nesse dia. Aí passou esse dia, começa a semana de trabalho. Esse aqui é o segundo dia do mês, primeiro dia da semana de trabalho. E aqui vai ser no sinal que vai dando no céu, conforme vai passando a semana. Então nós vemos aqui, chegamos ao 8º dia do mês, que é o 7º dia da primeira semana. E aí você tem esse sinal no céu. Passou esse dia, começa a segunda semana de trabalho. Aí você tem o 15º dia da Lua, né? Que é o 7º dia da segunda semana. Você tem o sinal da Lua cheia no céu. Passando esse dia, você começa a terceira semana. Aí você tem aqui o dia 22, que seria o terceiro sábado semanal desse mês. E aqui você tem esse sinal no céu. Passando essa semana, você inicia a última semana do mês. Então você vai ter aqui o 4º sábado do mês, que é um dia que a Lua não está dando sinal nenhum. E aí fica na expectativa de ver no pôr do sol o sinal. Passou esse dia, não deu sinal à Lua, aí você tem o 30º dia do mês. Passando esse dia, aí sim você vai ter um novo sinal, e é um novo mês iniciando. Para iniciar o ano, você tem dois sinais, um sinal na terra e um sinal no céu. O sinal na terra é o Abib da cevada, e o sinal no céu é a constelação de Áries visível.
Isso está descrito em Deuteronômio 16:1, que diz o seguinte: guarda o mês de Abib e celebrai a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Segundo o dicionário Strong, diz o seguinte, que Abib é o mês da formação da espiga. E quando eles tinham certeza que teria a formação da espiga? Quando a constelação de Áries estava visível no céu. A plantação da cevada funciona da seguinte forma, segundo a Enciclopédia Judaica. A semente é sempre lançada no outono e a colheita começa em abril, justamente na primavera, quando a constelação de Áries está visível no céu. A citação histórica mais clara que Nissan está relacionada à constelação de Áries é essa daqui de Flávio José, que diz que o mês de Nissan, o qual começa o ano, o Sol está na linha de Áries. O que isso significa? Significa que Áries está visível no céu e o Sol está indo até ela. Eu já mostrei em nosso tempo que é essa a realidade, agora eu vou mostrar no tempo bíblico. Aqui, ó, no ano 11, ó, o Sol se pondo aqui, que é a constelação que está aqui visível, a constelação de Áries. Nós vamos seguindo aqui, ó. Mês 12, Sol se pondo, constelação de Áries. Mês 13, aqui tá a constelação de Áries, já está bem próximo aqui do Sol. Isso porque é o ano bissexto. Então, no ano bissexto, o Sol está bem próximo da constelação de Áries. Aqui, ó, a constelação de Áries visível no ano 14. Ano 15, ó lá, a constelação de Áries visível. Ano 16, constelação de Áries visível e está bem próximo do Sol porque é um ano bissexto. Olha aqui, ó, ano bissexto de 385 dias. Ano de 17, tá aí, ó, constelação de Áries visível. Ano 18, constelação de Áries visível. Ano 19, 20, 21. Ó, aqui tá próximo, por quê? Porque é o ano bissexto, tá? 22, 23, ó, sempre a constelação de Áries visível. O ano 24, ó, é ano bissexto, por isso que está tão próximo aqui da constelação de Áries. Ano 25, ó lá, constelação de Áries. 26, constelação de Áries visível. 27, 28, 29 aqui, ó, tá bem próximo da constelação de Áries, já tá quase até passando porque é um ano bissexto, tá? E assim você tem todos os meses com a constelação de Áries visível no céu, como hoje. O único relato histórico que nós temos é de um acontecimento que ocorreu no ano de 4 a.C., sem contar com o ano 0, e foi escrito por uma pessoa que não viu o ato acontecer, ou seja, ele recebeu pela tradição, que foi Flávio José, porque ele nasceu em 37 depois de Cristo, tá? Então ele é depois do acontecimento. E o que ele fala? Flávio José, que ele sincroniza o ministério de um sumo sacerdote chamado Matias, um jejum solene, uma morte de um rabino também chamado Matias, um eclipse lunar, e tudo isso ocorreu em 4 a.C. Vamos lá, a citação dele. Diz o seguinte: durante o tempo de Matias, exercia o sumo sacerdote, sonhava com uma certa noite, na qual deveria celebrar um jejum, que estivera em companhia da sua esposa, e assim não estava em condições de atender o serviço divino. José, filho de Eli, que era o seu parente, foi encarregado de oficializar naquele dia em seu lugar. Herodes, assim, depois de tê-lo privado do cargo de sumo sacerdote, mandou queimar vivo este outro Matias, o Matias que estava preso, o autor da sedição. Sedição aí que está dizendo é o seguinte: foi Herodes, quando construiu o templo, fez uma águia, colocou na porta do templo, e esse Matias aí, ele ensinava os jovens, ele era um tutor, né? Ele era revoltado, ele era muito zeloso, ele era revoltado com Herodes por causa dessa águia do templo, porque ele entendia que essa águia do templo era uma profanação ao templo, então ele arrancou essa águia do templo, porque ele achava que Herodes estava morto. Herodes não tinha morrido, então mandou prender ele, e depois de ter privado o sumo sacerdote do seu cargo, ele mandou queimar esse Matias aí vivo, tá? Então aí ficou assim: e todos que tinham sido aprisionados com ele naquela mesma noite sobreveio um eclipse da lua. Então, o que aconteceu de fato? Vamos lá. O sumo sacerdote queria fazer um jejum, e esse jejum é o jejum de Ester aqui, tá? E aqui no ano bissexto, que a gente viu que é aquele ano bissexto, ele é feito então no Adar Beit, tá? Então é feito no 13º mês, tudo bem? Então vamos seguindo aqui a lógica. Então
o que Flávio Josefo disse? Disse que Matias ele foi privado de fazer o jejum, então quem fez o jejum foi José, filho de Eli. Então aqui, quem fez o jejum no dia 13 de Adar Beit foi José, filho de Eli. Então, um dia antes foi o dia da privação do sumo sacerdote Matias, então foi no dia 12 de Adar Beit. E no dia seguinte, um dia depois, foi a morte de Matias, que foi no dia 14 de Adar Beit, 13 de março de 4 a.C. Aí está o eclipse lunar, na qual o Flávio Josefo disse que ocorreu no dia da morte de Matias, está aí registrado, no dia 13 do 3 de -3 aqui, porque esse programa ele conta o ano zero para trás, então aqui seria o ano -1 é ano zero, entende? Então o ano -3 é -4, então tá aqui 13 de março de -4, 13 de março de -4, aqui está o eclipse lunar que é citado por Flávio Josefo. Então aqui, agora seguindo a lógica nesse rumo que nós estamos discutindo nesse vídeo aqui, tá? Então aqui nós temos o primeiro dia de Adar Aleph, tá? Que aconteceu em 29 de janeiro de -4. Então tá aqui, ó. O Sol está na linha de Aquário e a constelação de Peixes está todinha no céu. Então a próxima constelação é a constelação de Peixes, então por isso se adiciona o 13º mês. Então tá aqui, o primeiro dia do 13º mês. Perceba que o Sol ele está ainda na constelação de Peixes, tá? A constelação de Peixes está bem visível. Isso é evidência de que de fato precisava ser adicionado o 13º mês. Passando aqui os dias, no dia 12 de Adar Beit, que é o dia da privação, tá aqui o Sol ainda está na constelação de Peixes, tá vendo? A constelação de Peixes está visível no céu. No dia 13, que é o dia do jejum, a constelação ainda está aqui a de Peixes. No dia do eclipse lunar, está aqui o eclipse lunar acontecendo. Foi no dia 13 do 3 de -4, tá? Então tá aí. E aí nós finalizamos aqui o mês de Adar Beit, com o dia 29, com o Sol aqui já próximo da linha de Áries. Então a próxima constelação visível no céu realmente é a de Áries, contemplando todas as argumentações apresentadas desde o começo do vídeo até aqui. Espero que você tenha entendido que desde o tempo bíblico até hoje, para datar o início de Nissan, é com a constelação de Áries visível no céu. Tanto os judeus quanto as testemunhas de Jeová, eles, para datar o mesmo evento, eles utilizam conceitos diferentes, por isso que dá divergência. Nesse sentido, não é que está errado as testemunhas de Jeová ou está errado os judeus. É que hoje é preciso fazer de uma forma matemática para se datar, porque não se tem mais as testemunhas, não se tem mais o templo e não tem mais a visualização da cevada para datar. Então foi necessário fazer técnicas matemáticas para poder fazer a datação no nosso tempo. Nesse sentido, então cada um utilizou uma técnica diferente, e essa que é a origem dessa divergência. Espero que vocês tenham entendido. E dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.